Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a meditação, Isaías 53:3, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de um quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. O profeta Isaías fez essa declaração há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Quem nunca passou por algum sofrimento, um deserto ou uma tempestade na vida? A vida é um vale em que passamos. Nosso sofrimento, por mais que doa, sempre será inferior ao que Jesus aqui passou. Ele verdadeiramente sofreu ao nosso favor. Desde o seu nascimento enfrentou dificuldades. Não tinha nem sequer um lugar digno para nascer. Nasceu em um estábulo entre animais. Em seguida sofreu perseguição, tendo que enfrentar uma longa viagem ao fugir para o Egito. Jesus, após a morte de José, seu pai de criação, teve que trabalhar na carpintaria para manter a casa, ajudar sua mãe Maria e seus irmãos. Jesus era o filho mais velho e tinha como irmãos mais novos José, Simão, Tiago e Judas, além de irmãs, cujos nomes não são relatados na Bíblia, tendo Tiago e Judas escrito as epístolas. No início do ministério, Jesus sofreu com incompreensões inclusive de sua família, principalmente quando ele passou a se intitular Filho de Deus. Sua família não compreendia seus dons e os líderes de sua religião, por inveja ou por engano, também não criam e até escarneciam, não viam a ação de Deus na vida do Senhor Jesus. Alguns versículos serão citados para embasar essas afirmações. Todas fazem referência a Jesus. Em Mateus 13:55 temos: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em Marcos 3:21: E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Na sequência, em Marcos 3:31-35, diz: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Já em Lucas 11:27-28 vemos: E aconteceu que, dizendo Jesus estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado, bem-aventurado o ventre que lhe trouxe e os seios que te amamentaram. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Com o entendimento que Jesus sofreu mais do que qualquer homem, também saibamos que nosso sofrimento é para o nosso bem aqui na terra. Vejamos em Romanos 8:28. E sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está claro que a maior motivação de Deus ao nos fazer passar por sofrimentos, mesmo sendo seus filhos, é para nos tornarmos semelhantes a Jesus em sua santidade e humanidade. Jesus era tão desprovido de bens materiais que disse certa vez que não tinha onde reclinar a cabeça. Está lá em Mateus 8:20. Alguém dissera: Sua única carteira fora a boca de um peixe, remetendo àquele acontecido em que Jesus manda Pedro ir pescar um peixe e tirar o valor correspondente aos impostos devidos por ele e pelo apóstolo. Jesus nasceu em um estábulo alheio, viajou em barcos que pertenciam a outras pessoas, cavalgou em um jumento emprestado, comeu à mesa de outros, realizou a Páscoa em uma sala emprestada, foi sepultado no túmulo de um amigo. Parece-me que só a cruz era dele. Entretanto, ele é o dono do universo, estava junto ao Pai na criação. Jesus nunca estudou medicina, porém foi o médico dos médicos que curou a todos os que se aproximavam dele. Nunca fundou um colégio, mas centenas de milhares de colégios têm sido fundados a fim de ensinar suas palavras e seu modo de viver. Seus ensinos têm permanecido durante mais de 2000 anos e muito mais pessoas agora o apreciam, mais até do que no passado.
Ele nunca organizou um exército, nem fundou um império, mas milhares de crentes estão prontos a lutar e morrer por ele, e seu reino de graça abrange o mundo inteiro. Diz os estudiosos que na Bíblia ele tem mais de 250 nomes. No entanto, seja como for, ele é mais do que o que qualquer de seus nomes possa exprimir. Há uma frase anônima que diz: a vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não possa protegê-lo. Mesmo que não venhamos compreender a vontade de Deus, devemos buscar discernimento e esperar no Senhor antes de construirmos qualquer tese, pois poderemos estar nos levantando contra o próprio Deus. Nós, como discípulos e discípulas, também poderemos ser incompreendidos, mesmo andando em santidade e no temor de Deus. O avivalista John Wesley foi incompreendido pelos seus amigos e religiosos. Muitos homens e mulheres de fé não foram compreendidos, mas não pararam. Mesmo diante da incompreensão, não pare de ser o que Deus deseja que você seja. Avante em nome de Jesus. Graça e paz.